Olá, pessoal. Senhor Jesus abençoe você que está vendo o vídeo. Muito obrigado. Os olhos jamais viram, os ouvidos jamais ouviram, os corações jamais sentiram o que eu preparei para você. Canal Professor Miguel Química, pede o pessoal escrever aí, inscreve a família inteira aí, pessoal, vovô, vovó, mamãe, madrinha, padrinho, tá bom? Dá uma força no canal, gente, tá sendo feito com muito carinho isso aqui para vocês, tá bom? Então, modelos atômicos, Bohr e a química quântica. Vamos lá, pessoal. Então, aqui no ano 1, no ano 2, von Vick, Mococa, né? Então, livro 2, capítulo 6, né, pessoal? Modelos atômicos, Bohr agora, beleza? Então, por favor, fazer leituras das páginas 2 a 3, grifar o que é importante aí, porque é essencial nesse capítulo é relacionar a energia, né, de uma onda, né, energia de onda com sua frequência, certo? E compreender o modelo atômico de Bohr, modelo quântico de Bohr, né, diferenciando aí da física clássica, né, o que intrigou Rutherford, vamos falar já. Então, uma pequena revisão do capítulo 5 aí, pessoal. Então, Leucipo, né, Leucipo, professor de Demócrito, né, então, Demócrito pergunta, Leucipo, o que acontecerá se dividirmos continuamente a matéria? Aí Leucipo responde, ora, Demócrito, na minha opinião, chegaremos a uma partícula indivisível, ou seja, o átomo, né? Então, o átomo dos gregos, por volta de 4 séculos antes de Cristo, né, pessoal? Aí, em 1808, já veio o modelo atômico com caráter experimental, né? Baseado já no modelo científico, né, pessoal? Que a gente viu na sala de aula aí, né? Então, justificando os resultados Lavoisier e Prost, né? Então, Dalton propôs que os elementos, né, são formados de átomos, né, pessoal? Então, o átomo seria uma bola de bilhar, segundo Dalton, né? Maciço e indivisível, né? Nesse aspecto, igual ao dos gregos, certo? Então, os átomos de um mesmo elemento, segundo Dalton, têm massas iguais, de elementos diferentes, massas diferentes. Só que nessa época, 1808, ele não conhecia os isótopos, né? O hidrogênio, né, do normal próton, o deutério e o trítio, né? Os três isótopos, por exemplo, do hidrogênio. O conceito de isótopo só vem em 1904 com a descoberta do próton, né, por Rutherford, né, pessoal? Bom, tem uma historinha, mas Rutherford atribuída a Rutherford, né? Os compostos são formados por átomos e elementos em proporções fixas, de números inteiros e pequenos, né? E durante uma reação química, os átomos permanecem inalterados. Então, não pode sumir átomo numa reação química. Então, os átomos que estão nos reagentes têm que aparecer nos produtos. Por isso que a gente fez aquela parte lá. Reater na combustão, combustível comburente, combustão quando é completa, a chama fica azulada, mas quando for incompleta, fica preta e alaranjada. CO2 mais água, CO mais água, e até fuligem, que é carbono. Beleza? E a gente escreve a equação de combustão e outras equações, né? Tá certo? De reações químicas, e tem que acertar os coeficientes estequiométricos, as quantidades, né, pessoal? São números que vem na frente de cada substância, né? Tal do balanceamento, tá? Então é isso. Vamos tocar? E aí vem Gay-Lussac, pessoal, com a lei volumétrica, porque Dalton, na sua teoria, não previa essas variações de volumes. Ele achava que não tinha problema, que era igual aos átomos normais mesmo, né? Então, por exemplo, numa mesma temperatura e pressão, os volumes gasosos estão numa proporção de números inteiros e pequenos. Então, na mesma época, Gay-Lussac fez experimentos, né, pessoal, com gases, tipo assim, nitrogênio, hidrogênio e amônia. Então, ele percebeu que 1 litro de nitrogênio reagia com 3 litros de hidrogênio, produzia 2 de amônia. Se você observar, 1 mais 3, 4 nos reagentes. Depois da seta, 2. Então, essa reação acontecia com uma contração de volume de 50%. Percebeu aí? E Dalton não achava que não. Dalton achava que é 1, 2, 3, 4. 1 mais 3, 4. Devia dar 4 também lá. Então, isso foi um tufão em cima de Dalton, né? Então, essa era uma falha de teoria atômica de Dalton também, né? E o duro que isso aí foi publicado no mesmo ano, em 1808, né? Então, apesar de, né, de Gay-Lussac não ter conseguido interpretar, né, essa lei volumétrica, foi um tufão sobre Dalton aí, né? Bom, então Dalton não explicava essa contração e expansão de volume nas reações gasosas, viu, pessoal? Né? Dalton considerava, né, que se a quantidade de átomos mantivesse constante durante a reação química, né, semelhante do Lavoisier, certo? O volume do produto também obtido deveria ser igual à soma dos volumes das substâncias reagentes, igual eu acabei de falar aqui, tá certo? Mas nas reações com gás isso não acontecia. Tinha reações que você acabou de ver aí, que aconteceu, por exemplo, com contração de volume, às vezes havia expansão. E Dalton é o pai da lei das pressões parciais aí, né? Segundo Dalton, a pressão total é a soma das pressões parciais, né, pessoal? Lei de Dalton, né? Então ele trabalhou muito com gases, né? Estranho também isso, né? Mas tudo bem, né? Então, Dalton discordou dessa lei e percebeu que se ia comprometer sua teoria atômica, né, pessoal?
Bom, vamos lá. Então, também, essa foi uma das falhas mais graves da teoria de Dalton na época, né? Porque ele deixou de considerar a natureza elétrica da matéria. Esse era um fato conhecido por Tales de Mileto 6 séculos antes de Cristo, né, pessoal? Né? E o Tales de Mileto atritou é duro, né? Atritou um bastão de âmbar, né, que significa elétron, tá aí eletricidade o termo, né, do grego, né? E esse atraía palha, objetos leves, por exemplo, né? O âmbar é uma substância orgânica, viu, pessoal? Uma resina fóssil e dura, né? Ela é uma mistura de cores castanho, amarelo, laranja. Ela é produzida por árvores, tipo pinheiros, né? O âmbar é transformado em objetos decorativos. Não sei se vocês já viram por aí, tá joia? Então, o âmbar verdadeiro, chamado de carabe, né? Uma palavra oriental que significa o que atrai palha, que atrai a palha, né? Então, devido à capacidade do âmbar de adquirir uma carga elétrica por fricção, tá certo? Então, Dalton não considerou isso na sua teoria em 1808, né, pessoal? Uma coisa de 6 séculos antes de Cristo, né? Bom, aí veio Thomson, né, pessoal, com o seu modelo atômico em 1897, fazendo esse experimento, né? Pegando a ampola de Crookes, tá certo? A ampola de Crookes, ele faz uma adaptação na ampola de Crookes, né? E ele submete aqui um gás rarefeito a baixa pressão, né, pessoal? Tá certo? Provoca uma descarga elétrica e aí surgem feixes, né? Feixes, e esses feixes de raios catódicos, né? Porque aqui é o cátodo do polo negativo, né? Então sai raios do polo negativo quando você dá uma descarga elétrica em gás rarefeito, né, a baixa pressão, tá certo? E esses raios catódicos, a hora que eles atravessavam aqui entre as lâminas do campo elétrico aqui, ó, positivo e negativo, eles eram desviados para o lado positivo. Ó, mesmo que você invertesse a posição, ó, positivo para baixo, tá vendo? Ó? Agora o positivo para cima. Sempre os raios catódicos eram desviados para o lado positivo. Conclusão, esses raios catódicos então são negativos, tá certo, pessoal? Elétrons. Aí ele aceitou o nome sugerido por Stoney em 1891. Stoney sugeriu o nome de elétron em 1891, aí Thomson colocou realmente o nome de elétron, aceitando a ideia de Stoney, beleza? Então, para Thomson, o átomo é uma massa positiva, um todo positivo, não é prótons ainda, gente, porque aqui é 1897, tá? Então, o átomo é um todo positivo, recheado com cargas negativas. Seria o pudim de ameixas ou pudim de passas, né? Tá certo? Eu gosto de falar do panetone. O panetone é o exemplo mais real para a maioria, né? O panetone seria a massa e aquelas frutinhas seriam os elétrons, tá certo? Pra você ter uma ideia do modelo de Thomson, né? E chegamos a Rutherford, né, pessoal? Revisão do capítulo 5 ainda. Então, se o Rutherford, né, o átomo tem um próton, né? Dá uma olhadinha aqui na aula anterior, pessoal, do capítulo 5, que tem o experimento de Rutherford, feito por Geiger e Marsden, né, tá certo? Que chamou Rutherford para ver os desvios, né? A maioria das radiações, partículas alfas, atravessava a lâmina de ouro, né? Tá certo? Mostrando que o átomo é um grande vazio, e algumas sofriam desvios. Como as partículas alfa eram positivas, elas batiam, as que desviavam, batiam em algo positivo lá que ele chamou de próton. Porque aqui em 1911 já conhecia próton, já em 1904, né, pessoal? Tá? Prótons em 1904 que já, então sabia que era próton. Então as partículas alfa positivas batiam em algo positivo lá dentro e desviava algumas delas, tá certo? Beleza? Então, esse núcleo de Rutherford então tem prótons. E como não pode ter só próton, né, ele previu que deve haver alguma partícula para eliminar essa repulsão, né? Você imagina se tem muitos prótons, né? Há uma repulsão entre cargas positivas, né? Então, ele previu que ia ter alguma outra partícula que neutralizasse isso. Realmente, James Chadwick, né, em 1932, comprova a existência do nêutron, né? Então, núcleo, próton e nêutron e elétron na eletrosfera aí, beleza? Continuando. Agora presta bem atenção aqui, ó. Então, Rutherford, né? Falei. Lembrar que o núcleo, né, pessoal, é de 10 mil a 100 mil vezes menor que o átomo. 99% da massa está no núcleo, nesse minúsculo núcleo. 10 mil a 100 mil vezes menor que o átomo, certo? Porque ela tem prótons e nêutrons e elétrons na eletrosfera. O elétron, pessoal, o elétron, ele é 1837 vezes mais leve que um próton ou um nêutron. Por isso que a massa está mais no núcleo. Então, ó, então segundo a lei de Maxwell, né? Tá certo? O elétron gerado em volta do núcleo deve perder energia e velocidade. Essa é a física clássica, né, pessoal? Perder energia e velocidade colidindo com o núcleo, causando destruição dele, tá certo? Observa novamente aqui para você entender, ó. A física clássica de Maxwell falava isso, olha lá, ó. Então, o elétron em volta do núcleo deveria, né, perder o quê? Perder energia e velocidade, tá certo? Emitir ondas eletromagnéticas aí, né, tá certo? Perder energia e velocidade, ó, isso choca com o núcleo e arrebentar. Mas isso não acontecia. Isso não acontecia, tá? Então o elétron ele permanecia em volta desse núcleo,
tá? E nem se afastava, nem se aproximava desse núcleo. Isso deixou o Rutherford muito, mas muito intrigado, viu, pessoal? Bastante, né? Intrigado. E aí, então, agora vai aparecer o nosso amigo Bohr já já, né? Então, Maxwell, né, pessoal? James Clerk Maxwell, né? Com base em trabalhos experimentais de Faraday, ele demonstra que os campos elétricos e magnéticos se propagam com a velocidade da luz, né? Isto é, né, a luz corresponde à propagação de ondas elétricas e magnéticas, tá joia? Então, essa hipótese aí tinha sido proposta por Faraday, tá certo? Então, seu trabalho em teoria cinética dos gases foi fundamental aí para o desenvolvimento posterior da mecânica quântica, tá, pessoal? Então, aí, vamos falar um pouquinho de ondas mecânicas? Ondas mecânicas precisam de um meio material para se propagar, né, gente? Marítimas, né? Sonoras, sísmicas, né? Abalos sísmicos, né, pessoal? Por causa das placas tectônicas se movimentarem, né? Então, são ondas mecânicas, precisam de um meio material para se propagar, beleza? Vamos continuar? E nós temos então aqui as ondas eletromagnéticas, né, pessoal, que são oscilações, né, com base na interação de campos elétricos e magnéticos, né, que se propagam no vácuo e em meio material, né, pessoal? Então, elas se propagam com a mesma velocidade da luz, né? Então, ondas de rádio, micro-ondas, raio-x, né, radiação infravermelho, radiação visível, ultravioleta, radiação gama, né? Então, aqui está, né, o comprimento de onda vai aumentando aqui, vamos falar já já sobre isso, beleza? Tudo bem? Então, aí, ó, aqui nós temos um espectro, né, eletromagnético, né? Então, esse E aqui, se você parar, pausar o vídeo para ler direitinho aqui, né, pessoal? Esse E é a energia do fóton, né, que é o quanto de energia medido em joule, né? Tá certo? Você percebe aqui no espectro, aqui vamos falar já o que é espectro, para você poder entender melhor, tá bom? Que a energia é crescente aqui, viu, pessoal? Você vê que o visível é uma faixa bem pequena, né, aqui, ó. A faixa do espectro visível, né? Tá certo? Então, aqui, ó, vamos falar um pouquinho de comprimento de onda, né? O que que é comprimento de onda? É a distância entre dois picos. Você quer chamar de pico ou crista. Crista ou pico, tá certo? E aqui embaixo chamado de vale ou depressão, né? Então, o comprimento de onda pode ser medido, ó, entre as cristas, entre dois picos, né? Duas cristas, tá certo? Ou entre dois vales, né? Ou entre duas depressões, tá certo? Então, esse é o comprimento de onda, né? Então, ondas eletromagnéticas se propagam à velocidade da luz aí, né, pessoal? 3 vezes 10 oitava quilômetros por segundo, né? Então, se tem a mesma velocidade, né, pessoal, da luz, serão diferenciadas como? Pelo comprimento de onda e a frequência delas. Vamos falar já já, né? Comprimento de onda, você já viu aqui que é tranquilo, né, pessoal? Imagina uma corda, né? Imagina uma corda, certo? Bom, aqui, por exemplo, o que que é frequência? Então, frequência é a quantidade de comprimentos, aqui, ó. É a quantidade de comprimentos de onda que vai passar em um segundo aqui, ó. Por um ponto em um segundo, ó. Então, você marca aí mais ou menos quantos comprimentos de onda passa em um segundo. Isso é chamado de frequência, né? Então, frequência, essa quantidade de comprimentos que vai passando aí, que você está vendo, tá certo? Então, ó, ela é expressa em ciclo por segundo, né, pessoal? Um S menos um, que é chamado de Hertz, ou Hertz, tá certo? Então, velocidade, o que que é velocidade? Velocidade é a rapidez de propagação, certo? Então, lembre-se que a luz se propaga em forma de ondas. Já já, o Einstein propõe, né? Propõe que também que ela propaga na forma de partículas, de fótons, né? Na forma de partículas. Então, o Einstein propõe esse comportamento da luz também como partícula, como onda é partícula, né? Partícula onda, comportamento dual. Já já falaremos disso, tá bom? Aí, pessoal, se você dá uma olhada com calma aqui, né? Então, elas serão diferenciadas pela frequência e comprimento de onda, né? Aqui, ó, você tá vendo o comprimento dessa onda aqui, ó? Né? Você vê que a frequência dela é mais baixa. Agora aqui, ó, comprimento menor, você vê que a frequência é maior. Você percebe ou não? Essa repetição, ó, essa repetição aqui é maior. Chama a frequência, é só olhar, beleza? Então, que conclusão que a gente chega, né? Então, se é a velocidade da luz, porque elas têm a mesma velocidade, as ondas, né? Tá certo? Ondas têm a mesma velocidade igual da luz, então, comprimento vezes a frequência, né? Certo? São o quê? Inversamente proporcionais. O que que você percebe? Ó, quanto maior o comprimento, menor a frequência. Quanto menor o comprimento, maior a frequência aqui. Você percebeu? Tá certo? Aí, quanto maior o comprimento, menor a frequência ou vice-versa, são inversamente proporcionais. Porque se a velocidade é constante, né, igual a da luz, então, comprimento de onda e frequência são inversamente proporcionais. Deu para pegar bem, gente? Faz uma pausa aqui nesse slide, que ele é muito importante aí na sequência, viu? Bora? Aí, pessoal, então o Max Planck 1900, né? Tá certo? A emissão de energia absorvida ou emitida na forma de quanta. Quanta é plural de quanto, viu, pessoal? Né? Então ele propõe, né?
que a energia se propaga na forma de pacotinhos, chamado de quantum de energia, no plural quanta. Então nós temos aqui, por exemplo, um quanto de energia. Ó, ó, então agora, ó os pacotinhos, ó os pacotinhos. Então, no plural quanta. Então, mais de um pacotinho, dois, três, quatro, cinco, quanta, né? Então, se propaga na forma de quanta, né? Que é plural, né? Quanta por causa de plural de quantum, né, pessoal? Tá bom? Quanto vem do latim, né? Quantidade fixa, né? Vamos? Beleza, pessoal. Aí, então, o Einstein ele propõe, né? Ele propõe que a radiação eletromagnética era quantizada, né? O quanto de Planck, a gente acabou de falar, né, pessoal? A equação de Einstein, né? A energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então, Einstein propõe o quê? Falei já um pouquinho antes aqui, né? Que a luz se propaga em forma de pacotes de energia também, né? Que a luz se propaga em forma de pacotinhos de energia. Porque, né? Max Planck propõe que a energia se propaga na forma de pacotinhos, e Einstein propõe que a luz se propaga da mesma maneira que propôs Planck, né? Que a luz se propaga na forma de pacotinhos também de energia, né? Emitindo fótons, né? Então, fótons são as partículas elementares da luz, né, pessoal? Tá certo? Então, quanto descreve a quantização de energia. Então, esse a palavra quantização devido ao quanto de energia, tá certo? Então, cada fóton é um quanto de energia, tá bom? Então, assim, a luz tem comportamento de partícula-onda, onda-partícula, comportamento dual, pessoal. Já já vamos falar de de Broglie, né? Isso eu vou deixar para o capítulo 7, né? Aí, turma, então nós temos aqui o Einstein, né? Desculpa, Planck, né? O Planck ele postulou que a energia transportada por onda eletromagnética, é proporcional à frequência, tá certo, pessoal? Tá? Então, se você observar aqui, ó, aqui vai ter muito mais energia, porque a frequência dela é muito maior, essas repetiçõezinhas, ó, tá vendo? Comprimento de onda pequeno, alta frequência, alta repetição, tá certo? Então, assim que carrega muito mais energia. Então, esses fótons aqui, responsáveis pela luz azul, carregam muito mais energia do que os do vermelho, ó onde o comprimento de onda é maior, então a frequência é menor. Dá para perceber? Pra você não ficar decorando aí? Então, olha lá, menor comprimento de onda, aqui, ó, menor comprimento de onda, maior frequência, ó, maior frequência, só para você ver, ó, tipo do zigue-zague aqui, né? Tá certo? Maior energia transportada pelos fótons da luz azul, tá bom, pessoal? Legal? Bora? Qualquer coisa, pausa, dá uma olhadinha, tá? E essas medidas são em nanômetros, tá? Não preocupa não, tá bom? Beleza? Vamos lá, essas medidas de comprimento de onda, tá? Então, aqui está a fórmula aqui de Planck, né? A relação, né, de Planck, tá certo? Esse E aqui, né, pessoal, que você está vendo é a energia do fóton, né? Que é o quanto de energia, medido em joule, tá? E aí você tem, né? Wavelength, comprimento de onda, tá certo? É velocidade da luz, frequência, constante de Planck, e a energia que eu falei aqui. Aí tá a expressão, tá bom? Qualquer coisa, dá uma pausa aí para dar uma olhadinha. Mas o mais importante que é você perceber que quanto menor o comprimento da onda, maior frequência, então carrega mais energia, né? Se você pega uma corda e fazer assim, você vê que ela até esquenta mais se você pôr a mão aqui, ó. Não é verdade ou não? Então, o primeiro exercício, o exercício fala aqui, te dá aqui, radiação eletromagnética tem propriedades ondulatórias caracterizadas pelo comprimento de onda e frequência e velocidade. As ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo, né, pessoal? Sobre as ondas 1 e 2, analisa as situações. A onda 2 apresenta maior velocidade de propagação? Não, pessoal, as ondas se propagam com a mesma velocidade, a gente já falou aqui no vídeo, tá certo? Beleza? Né? As ondas apresentam a mesma frequência de maneira alguma, essa de baixo aqui, a frequência dela é muito maior, que o comprimento dela é menor, então se repete mais rapidamente. Você percebeu ou não? Né? Aí a 2 e 3 é falsa, né? Porque a 3 fala a onda 2 tem frequência maior. 3. A onda 2 tem frequência maior. Tem. Eu coloquei falsa aqui. 2 e 3 é falsa. Falsa. 2 tem frequência maior. Então, a onda 2 tá menor, desculpa, estou olhando. Ô, professor, a onda 2 tem frequência menor? Não, tem frequência maior, né? A gente acabou de falar. Então, 2, 3 está errado, né? As ondas apresentam a mesma frequência? Claro que não, né? Aqui o comprimento de onda é maior, então a frequência dela é menor. Aqui o comprimento da onda aqui é menor, então a frequência, a repetição dela é maior, certo? A onda 2 transporta mais energia. Ah, lógico, né, gente? Transporta mais energia. E a energia transportada por essas ondas é proporcional às suas frequências, exatamente, né, pessoal? A gente falou já sobre isso, né? Aí, quanto menor o comprimento da onda, maior é a frequência dela e carrega mais energia. Beleza, gente? Deu para pegar bem essa parte aí? Você já viram em física, né, com o professor Nivaldo aí, né? Na sala de aula, tá certo? Então tá mais tranquila essa parte, né? Bora? Bom, pessoal, agora eu vou fazer uma pausa para contar um pouco de história, né?
Falar de espectroscopia. O que que é espectroscopia, né? É o estudo da radiação eletromagnética emitida ou absorvida por um corpo, certo, pessoal? Isso aqui é muito importante, gente, que você determina que elemento químico que é, você determina análises químicas de suco, de um monte de coisas aí, tá certo? Então, a espectroscopia, ela fornece informação sobre propriedades nucleares, ó, atômicas e moleculares dos materiais em estudo. É um negócio fantástico, tá? Na engenharia detecta fissuras, trincas, né, minúsculas em materiais, tá certo? Na descoberta, né, em poucos anos, de inúmeros elementos químicos aí, tá certo? Beleza? Que cada elemento químico, cada elemento emite um espectro, né, diferente, né? Então isso é determinado pela espectroscopia, no espectrômetro, né, que a gente vai falar. Aí, em química e física, na detecção de quantificação de substâncias em amostras, né? Verificar se o elemento é puro ou não, comparando com o seu espectro original, tá? Já a gente esclarece melhor o que é espectro aí, né? Na astronomia, ela permite saber informações sobre a constituição química das estrelas, evolução das reações que lá acontecem, assim como a expansão, né, do universo, né, pessoal? Beleza? Então, o que que é radiação eletromagnética? É onda eletromagnética, né, que propaga, transporta energia. Radiação eletromagnética é onda eletromagnética, que vai propagando, transportando energia, certo? Aí, luz visível, infravermelho, violeta, raio-x, né? Tá certo? Ondas de rádio. E agora, o que que é o espectro, pessoal? O espectro é a decomposição dessa radiação. Então, essa radiação, luz visível, por exemplo, você entender melhor. Então, a decomposição dessa luz visível, né, da decomposição da radiação eletromagnética luz visível, tá, nos seus respectivos comprimentos de onda. Quer ver que legal? O arco-íris, por exemplo, ó para você ver, ó. Então, você tem a luz branca, por exemplo, a luz do sol incide num prisma, e ela se decompõe nas suas cores, ó, no espectro, né? Então, essa decomposição nas cores chama espectro, tá? Então, essa decomposição aqui nas respectivas cores chama espectro, beleza? Então, no caso do arco-íris, já eu mostro aqui, tá bom? Então, luz, ó, o que que é luz? Vamos lá, beleza. Bom, se você quiser fazer uma pausa, porque aqui tinha um áudio aqui, mas se você pode fazer uma pausa e dar uma lida aqui nesse textinho que é muito legal, certo, pessoal? Tranquilo? Beleza? Então, o espectro é a decomposição da radiação eletromagnética, visível ou não, tá certo? No caso da visível, é melhor para você enxergar, né? Tá certo? Como você está vendo aqui, tá bem? No seu, porque vai ter aí essa decomposição aqui desse espectro, né? A luz branca decompõe nesse espectro de cores, né? E cada cor dessa tem seu comprimento de onda, né? Certo, A pessoal? forma de energia que ilumina o mundo é chamada luz. Ela e outras radiações eletromagnéticas são emitidas por objetos energéticos ou quentes. A luz é o único componente do espectro eletromagnético, que inclui as microondas, os raios ultravioleta e os raios X, que pode ser detectado pelo olho humano. Vemos os objetos quando eles refletem a luz em direção a nossos olhos. No vácuo, a luz se move a 300 mil quilômetros por segundo e nada pode ser mais rápido. A luz consiste em pacotes de energia chamados quanta. Os quanta individuais também podem ser representados por ondas. Beleza. Então aí, pessoal. Então foi Isaac Newton, 1666, que explicou de forma adequada o fenômeno da decomposição da luz pelo prisma, tá, pessoal? Assim como a sua recomposição por um segundo prisma, tá certo? Então, é antigo, né? E aí, que nós temos então o arco-íris, né? O espectro contínuo, né? Da luz branca, né? O arco-íris. Então, a luz branca do Sol, né, pessoal, ela incide nas gotas d'água, nas gotículas d'água suspensas no ar. Então, essas gotículas funcionam como prisma. Então, quando a luz branca atravessa gotículas d'água, aí você tem a formação do espectro que você está vendo aí, né? Do arco-íris, suas várias cores, né? O Vlava-Ave, né, pessoal? Tá certo? Né, aí, ó, tá vendo? O espectro, a decomposição da radiação eletromagnética, né? Nos seus respectivos comprimentos de onda. É o Vlava-Ave, né? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta, tá certo? O Vlava-Ave, né? Nas 7 cores aí, beleza? E cada uma delas tem seu determinado comprimento de onda, tá joia? Seguindo? Então, a espectroscopia, né, pessoal? Como a gente já falou, cientistas aí que participaram desse processo, né? O nosso Herschel, né? Tá certo? Em 1800 ele descobre a radiação infravermelho, né? O Wollaston em seguida observa as linhas negras do espectro solar e Fraunhofer usa prismas, tá? Então vamos lá. Aqui.
Então temos o Alston, né, que descobriu, ao trabalhar com um feixe de luz muito estreito, né, e com uma fenda de cerca de 0,01 milímetro, que ele podia observar que o espectro solar continha 7 linhas negras sobre eles, né, que é as 7 cores, né, que é a luz solar decompõe em 7 cores, que a gente já mostrou, o Vlava-Ave aí, né, pessoal? Tá joia? E Fraunhofer, né, pessoal, 1814, ele vai usar inicialmente prismas e depois grades de difração, né? E constata que o espectro solar, na realidade, contém centenas de linhas negras sobre as cores, né, pessoal? Para você entender o que é grade de difração é o prisma, né? Tem a mesma função, né? De fazer o quê? De difratar a luz, de decompor a luz branca, né? Decompor a luz branca. Então, grade de difração é uma rede óptica, né? Que difrata a luz em vários feixes, tá certo? Como você está vendo aqui, ó. A grade está aqui, né? O prisma tem a mesma função, né? Tá bom? Beleza. Opa, deixa eu botar um pouquinho. E aí, Kirchhoff, né, pessoal? Kirchhoff, ele teve contribuições aí, né, pessoal, no campo dos circuitos elétricos, né, e na espectroscopia, tá? Vou mostrar já as leis dele aqui para você, né? Então, na emissão da radiação dos corpos negros e na teoria da elasticidade, né, modelos de placas chamado aí, né? Ele é autor de leis fundamentais da teoria clássica dos circuitos, tá? Circuitos elétricos, né, e da emissão térmica. Então, em 1845 ele propõe algumas leis, né? Então, vai lá um corpo opaco e quente, né? Como você está vendo aqui, por exemplo, né? Uma luz, né? Quente, né? Ela, em qualquer dos três estados físicos, ela vai emitir um espectro contínuo, né, pessoal? Então, aqui, o espectro contínuo passa aqui pelo prisma, né? E você vê que o espectro é contínuo, né? Tá certo? Não tem falhas. Aí, né? Um gás transparente, por exemplo, como os nobres, né? Produz um espectro de emissão, que é as linhas brilhantes, né? Específico cada elemento. Cada elemento tem o seu, certo, pessoal? Então, por exemplo, um gás quente aqui, por exemplo, tipo gás nobre, a hora que ele passa por um prisma aqui, tá? Ele vai produzir linhas brilhantes, ó. Esse espectro aqui já não é contínuo mais, é descontínuo, você percebeu? Não é contínuo como o anterior, percebe? Tá? Então, isso acontece muito com átomos, com íons, tá certo? Um determinado elemento. Aí, ó, se o espectro contínuo passar por um gás frio aqui, ó, você pegar uma lâmpada que tem um espectro, vai proporcionar um espectro contínuo, né? E passar por um gás frio, o que que acontece? Vai causar a presença de linhas escuras, ó. A gente chama de espectro de absorção. Então, essas linhas claras, como você viu, essas linhas brilhantes, a gente chama de espectro de emissão, e essas linhas mais escuras se chama de espectro de absorção, tá certo? Já a gente fala mais sobre isso aqui. Aí, pessoal, átomo ou íon na forma gasosa, né? Em um tubo, né, sob alta voltagem, né, tá certo? Emite alguns comprimentos de ondas específicos, tá? Faixas, raias ou linhas, né? Tá certo? Então, átomos ou íons aí, né? O átomos ou íons na forma gasosa, e dentro de um tubo aí sob alta voltagem, vai emitir comprimentos de ondas específicos, né? Tá certo? Faixas, raias ou linhas, né? Tá certo? Que se formam, né? Por isso, o espectro de emissão ou absorção é descontínuo, né? Então, o espectro contínuo não tem como ser errar, ó, contínuo, ó, tá vendo, ó? Tá vendo? Isso acontece, por exemplo, com a decomposição da luz branca, né? Já quando você usa átomo, íons aí, elementos, né? Você percebe que forma espectro descontínuo, de emissão e de absorção. Não preocupa muito com isso, não. A gente vai mostrar já no exercício aqui, tá? Então, espectro de absorção, né, o nome já fala, quando ele absorve energia, emissão quando ele emite, né? A gente vai falar já já. Aí, pessoal, então cada elemento vai ter sua linha, suas raias, suas linhas, né, específicas, suas riscas, tá certo? Como no caso foi do hidrogênio que Bohr estudou, né? Tá? Então tá aqui o espectro de emissão do hidrogênio, ó. Ninguém tem igual, nenhum outro. Do hidrogênio é esse, do hélio é esse, do neônio é esse, do mercúrio é esse, tá? Então se você pegar o elemento, submetê-lo à espectroscopia, por exemplo, você quer saber se é mercúrio, você fez análise de espectroscopia, tá certo? Aí você obtém lá, você obtém lá o espectro, aí você compara com esse aqui do original dele, se bater em cima é, senão não é, tá certo? Beleza, né? E aí, pessoal, a gente falando um pouquinho mais aqui, né? O Robert Bunsen, né, pessoal? E Gustav Kirchhoff, ele descobre em 1860 dois metais alcalinos, o césio e o rubídio, né? Usando o espectroscópio que eles inventaram, nessa engenhoca que você está vendo aqui, ó. Tá vendo? Né? Que é usado para medir a intensidade da luz em comparação, né? Com a de uma luz, né? Procedente de uma fonte padrão, né? Então, essa comparação permite determinar aí, pessoal, a concentração da substância, né? Que produz esse espectro, tá certo? Aqui está o bico de Bunsen, em homenagem a Bunsen, né? Tá certo? Bico de Bunsen, para você aquecer aqui, né? E essa chama amarela, eu estou submetendo sódio aqui, viu, pessoal? Então, o sódio ele emite luz amarela, né? Comprimento de onda, no caso, amarela aqui, tá certo? Né? É o teste da chama aí, tá? Aí o espectrômetro aqui do UFSCar, né, pessoal? É bem atual, né? Computadorizado, bonito aí, né?
tá certo? Tranquilo? Bom, turma, e Dempster, né, desenvolveu o primeiro espectrômetro moderno, né, e fez a importante descoberta aí do isótopo urânio-235, né? Aí depois, um pouquinho, né, praticamente um ano depois, Aston desenvolveu e melhorou o espectrômetro de massa de Dempster, né? E aí permitiu descobrir mais de 200 isótopos naturais, pessoal. Tá vendo? Então tá aí, né? Tranquilo? Vamos lá? Ele recebeu o prêmio Nobel, né, o Aston, né, em 1922, de Química, né? E as séries, falando das séries, os cientistas importantes também que participaram aqui, né, pessoal? Séries de Balmer, né? Tá certo? Balmer analisou, né, o hidrogênio, o espectro do hidrogênio, né, pessoal? E encontrou que o hidrogênio emitia quatro faixas, né? Quatro bandas, quatro faixas, né, de luz dentro, né? Dentro do espectro visível, né? Tá certo? Quatro faixas de luz dentro do espectro visível, tá certo? Então, wavelength, né? Wavelength, tá certo? Comprimento de onda e cor, né? Então tá aqui o comprimento de onda e a cor. Vermelho, azul, né? Violeta, azul e violeta, tá certo? Então, tá aí, né? Então, Balmer, né? Ele foi um físico matemático suíço, né, pessoal? Ele desenvolveu uma fórmula que serviu como modelo para as fórmulas de outras séries espectrais aí, né? Em 1885, né? Sendo fundamental na espectrografia atômica, né, pessoal? Bom, e aqui nós temos aqui o Heidelberg, né, pessoal? Que ele desenvolveu também uma fórmula para fazer previsão dos comprimentos de onda, né? Dos fótons emitidos devido à alteração do nível de energia de um elétron, né, pessoal? Porque tem vários níveis, KL, MNOP, KL, MNOP, que assim por diante, né? Então ele desenvolveu uma expressão matemática aí que permite calcular o comprimento, né? Comprimento de ondas aí, tá bom? Então, elétrons excitados com valores elevados, né, de seu número quântico principal, né, pessoal? Representado por N na forma de Heidelberg, são denominados átomos de Heidelberg, tá certo? Os números quânticos vocês vão estudar já já aí, viu, pessoal? São números que permitem identificar um elétron, tá bom? Bem, nós temos aqui o Paschen, né, pessoal? Também foi um físico aí alemão, tá certo? Conhecido por seus trabalhos sobre descargas elétricas, né? Tem as séries de Paschen também, né? Então ele é conhecido pela série de Paschen, né? Uma das séries, uma série das linhas espectrais do hidrogênio na região do infravermelho, né? Observada pela primeira vez em 1908, né? Então ele é conhecido por isso daí, né, pessoal? Tá? Tá aqui as raias, né? Ou as linhas, né? Bom, e aí, pessoal, nós temos aqui o Lyman, tá certo? Norte-americano. Então, ele centrou seus estudos na área da espectroscopia e descobriu a série espectral, né? Que foi dado seu nome, né? Se você olhar com calma aqui, né? Lyman, né? Lyman, ele trabalha aqui na região do ultravioleta, né? Se você pegar aqui o Balmer, né? Aí ele trabalha na região do visível. Se você pega o Pache, né? Trabalha aqui na região do infravermelho, tá certo? Então, e aqui os números quânticos, os níveis, né? Um, 2, K, L, M, N, O, P e assim por diante, né? Os números quânticos aqui respectivos aos níveis de energia, né, pessoal? Proposto por Bohr mesmo, vamos falar já dele, né? E começamos então com Bohr, né, pessoal? Então tem aqui o experimento de Bohr. Então o que que Bohr fez, pessoal? Então ele pegou aqui, né? Ele colocou um tubo, né? Colocou hidrogênio aqui e provocou descargas elétricas, né? Provocou descargas elétricas aqui, uma fenda para guiar essas radiações, né, pessoal? Aí eles abatiam no prisma e marcavam no detector fotográfico aqui, marcava e criava essas raias aqui. Então hidrogênio, que você está vendo aqui embaixo, ó. Então hidrogênio, tá certo? Colocado aqui dentro do tubo, né? E sob descarga, né, pessoal? Elétrica, né? Então, olha aqui, ó. Então, forma essas raias aqui, ó. Então, esse aqui é o DNA, é a identidade do hidrogênio, certo? E cada elemento tem seu espectro descontínuo, né, pessoal? Tá? Beleza? Então, tá aqui o L, tá aqui o neônio, beleza? Tranquilo? Tá? Então, Bohr observou isso daí, né, gente? Então, Bohr concluiu o quê? Que o elétron, pequena massa, né, não segue as leis aí do eletromagnetismo, né, de Maxwell, e nem as leis da física clássica, né? Então, Bohr estudou hidrogênio, como a gente acabou de ver, né, e apoiou na teoria da mecânica quântica de Planck, né, para estabelecer alguns postulados, né, para o comportamento desse elétron, né, pessoal? Então, o primeiro postulado que ele estabelece, né, é que durante o movimento o elétron não perde nem ganha energia espontaneamente. Isso é um fato que acontecia e é real, né? Tá aí, durante o movimento do elétron, que Rutherford não conseguiu explicar, né? Segundo a mecânica clássica, né? Ele deveria se aproximar do núcleo, perder energia e velocidade, aproximar do núcleo, explodir, se autodestruir, né? Mas isso não acontecia, né? Então, o Bohr, através dos experimentos, vem propõe alguns postulados, aquilo que é real, né? Que o elétron não ganha nem perde energia espontaneamente, tá certo? Bom, aí
Os elétrons giram em movimento circular em níveis, né, que chamou de camadas, denominadas órbitas estacionárias, né? Não que esteja parado o elétron, não é isso, viu, gente? Tá? Agora, estacionário é por causa dos níveis, né? K, L, M, assim por diante, né? Tá bom? Tranquilo? Bem, e aqui, tentar dar uma olhada aqui no GIF, né? Um fóton equivale a um quanto de energia, no plural quanta, né, pessoal? Então aqui, ó, o elétron, ó, quando ele ganha energia, um fóton, por exemplo, energia, salta para o nível de maior energia. Ele salta para o nível de energia mais externo, né? Só que ele tende a voltar à estabilidade, né? Então o elétron, quando ganha energia, ele se excita, salta para o nível de maior energia e tende a voltar, tá, pessoal? Então nessa volta ele libera luz. Quer ver? Fica olhando que eu vou mostrar já já para você aqui, ó. Olha lá, ó. O elétron ganha energia, pula para o nível de maior energia e tem de voltar. Nessa volta ao nível de origem, ele emite luz de novo, ó. É na volta, hein, pessoal? Não confunda, tá? Quando o elétron volta ao nível de origem, volta à estabilidade, certo? Isso é visível em foguetes, fogos de artifício, né? Nas cores que a gente vê por aí. Tudo bem? Então, lá, o ato sobre aquecimento ou descarga elétrica, né, pessoal? Os elétrons absorvem fótons de energia, realiza esse salto quântico, né? Tá certo? Salto quântico, parece que o fóton é um quanto de energia, né? Então, ele realiza esse salto quântico para um nível de maior energia, um nível mais externo, certo, pessoal? E volta ao nível de origem, né? E volta, tá? Quando ele volta, ele libera energia na forma de ondas eletromagnéticas, né? Como luz visível e outros tipos de ondas, que a gente não vê. UV, calor, assim por diante. Combinado? Tranquilo? Então, legal, né? Tá? E as cores, né, pessoal, vai depender muito desse salto de eletrônico, né? Da substância usada, do elemento usado e desse salto eletrônico, desse salto e a volta, né? Então, esse salto pode ser do nível K para o L, pode ser do nível K para o M, assim por diante, né? Então, isso vai influir nas cores, né? E a substância que a gente vai usar também, tá bom? Vamos lá? Então, essa luz emitida pelos átomos, né, pode ser estudada em espectrômetros, né, pessoal? Tá certo? Já que ela é constituída por linhas, né, por raias, né, com diferentes comprimentos de onda. Tudo bem? Seguindo? Aí. Já tinha mostrado ele, né? Apareceu de novo aqui o espectrômetro, né, para você ver de novo, do UFSCar aqui, beleza? Universidade Federal de São Carlos, onde eu fiz meu mestrado lá, beleza? E aí, pessoal, só para você ter uma noção aqui, ó, a aplicação da espectroscopia aqui para você ver, ó. O suco de laranja, o elemento oxigênio, pessoal, é formado por três isótopos, 16, 17 e 18, que tem massa 16, massa 17 e massa 18. O mais pesado, cerca de 0,2%, é o 18. De todo o oxigênio, ele fica mais concentrado na água, porque apresenta tendência menor de evaporar. Se ele é mais pesado, a tendência é menor de evaporar, certo? Aí, pessoal, no suco, ó, logo o suco puro tem maior quantidade de oxigênio 18, né? Então, quanto mais puro o suco, mais oxigênio 18, mais pesado ele tem. Então, o suco diluído com muita água terá uma concentração menor de oxigênio 18 do que o suco natural, certo? Então, através da análise por espectroscopia de massas, né, mede-se as quantidades de isótopos dos elementos químicos, determinando se há fraude ou não, tá certo? Que aí você mede as quantidades, né? Aqui no caso eu coloquei, qual que eu coloquei aqui? Acho que eu coloquei o neônio. Eu coloquei, eu não coloquei que o espectro, aqui não está o espectro do oxigênio não, viu, gente? É outro espectro, só para você entender, né? Vai ser um, dois, tem três isótopos aqui, ó, tá vendo, ó? Tem três isótopos. Aí você determina a quantidade que tem mais ali na substância, tá certo? Aí você sabe se tem fraude ou não. Qualquer coisa, lê de novo, pausa e lê de novo. Valeu? Obrigado, galera. Chegamos a um exercício bem legal aí, ó. O gráfico apresenta quatro níveis de energia, um, dois, três, quatro, né, pessoal? De energia no átomo de hidrogênio a partir do modelo de Bohr. A seta se refere a transições do elétron de um estado de energia permitido para outro. Quais transições ocorrem com a absorção e emissão de energia? Ô, gente, ó, percebe que a energia aumenta de baixo para cima. Então, se você olhar no um, ó, um está absorvendo, 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 absorvendo energia, percebeu? O 2 também está absorvendo, absorvendo energia. Já se você olhar nesse, a energia está diminuindo, está soltando, liberando energia. Tá vendo? E assim por diante. Desculpa. Aí, ó. Então, absorção é um processo endotérmico, tá certo? Absorve calor da vizinhança aqui, ó. Tá absorvendo, 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 tá vendo? Tá certo? E emissão é liberação, é isotérmica aqui, ó. Então aqui tá liberando energia, é isotérmica, tá vendo? Libera calor para a vizinhança, tá joia? Deu para perceber? Então, absorção de energia, absorve, ó, tá pegando energia, pegando, 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 pegando. E aqui já tá soltando, ó, começa lá em cima e vai descendo, descendo, tá liberando, liberando. Tem que nós temos a absorção
Endotérmico, processo endotérmico, absorção. E aqui emissão, exotérmico, emissão, beleza? Tranquilo? A alternativa aí é C, viu, pessoal? Dá uma olhada aí na apostila, tá? Aí, turma, vamos lá. Bohr, né, um físico aí tal dinamarquês, contribuiu para o desenvolvimento do modelo atômico. Então, sobre esse tema, os elétrons, aí para você marcar qual que você acha, os elétrons giram ao redor do núcleo em órbitas que são denominadas níveis de energia. Aí já matou, né, gente? Tá? Então você tinha que ler inteiro para ver, tá bom? Tranquilo? Pode dar uma olhada aí que não, né, que não vai funcionar as outras, né? Vamos lá, de novo. Bohr propôs o modelo para o átomo de hidrogênio que era consistente com o modelo de Rutherford e explicava o espectro do átomo daquele elemento. A teoria de Bohr já não é a última palavra para a compreensão da estrutura do átomo, mas permanece como marco do advento da teoria atômico-quântica. Em relação aos postulados e aplicações dessa teoria, analisa as proposições. Olha lá, o elétron movimenta-se ao redor do núcleo em órbitas circulares. Isso, vamos lá. Somente um número limitado de órbitas com determinadas energias é permitido. Verdadeiro ou falso? Isto, verdadeiro. Ocorre necessariamente emissão de luz quando o elétron salta de uma órbita para outra? Não, quando ele salta de uma órbita para outra, ele tem que pegar energia. Para soltar para o nível mais energético, ele tem que absorver energia. Senão não tem jeito dele ir para lá, tá certo? Tranquilo? Isso. A teoria de Bohr explica com precisão exclusivamente o espectro do hidrogênio. Não, ele faz uma relação, ele faz uma generalização dos níveis K, L, M, N, O, P e Q. O hidrogênio só tem o nível K com elétron. Hidrogênio, número atômico 1, né, tá certo? Mas ele generaliza para os outros, tá certo? Então, não é exclusivamente, se aplica aos outros também, né? Beleza? Tranquilo. A teoria de Bohr pode ser aplicada com sucesso na interpretação do espectro dos íons He+, Li2+, que contém um único elétron, que aqui é só você interpretar, né, gente? Se está 2 mais aqui, perdeu dois elétrons, né? Aí falou que ele tem um único elétron, né? Porque antes ele tinha dois elétrons e um no nível, e um no último nível aqui, dois e um, tá certo? Número atômico. Mas ele não tem problema. É só você olhar aqui, falou que ia ter um único elétron só, beleza, né? Então, ele trabalhou com átomo de hidrogênio, gente, que também só tinha um elétron, perfeito, sem problema. Estudou hidrogênio que só tinha um elétron. Tranquilo? Valeu? Bora! E aí, turma, aqui é para a gente colocar agora quem foi proposto aqui por Dalton, né? Olha lá, à medida que os cientistas começaram a desenvolver métodos para investigação mais detalhada da natureza do átomo, tá? Supunha indivisível, começou a mostrar sinais de estrutura complexa. Isso pode ser contestado por uma série de experiências realizadas por Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr e colaboradores. Então, nós temos que falar quem que é quem aqui, vai lá. Átomo com núcleo muito denso e carga positiva, elétrons negativos giram ao redor do núcleo, denominado eletrosfera. Quem aí, pessoal? Rutherford, com certeza. Átomo, esfera maciça e indivisível. Foi o Dalton ou não? Átomo com núcleo muito denso e carga positiva. Os elétrons negativos giram ao redor do núcleo em órbitas circulares com energia quantizada. Então, aí Max Planck, né, pessoal, propõe essa quantização, né, tá certo? Quanto, né? E Bohr trabalha com isso daí, né? O átomo esférico de carga elétrica positiva, não maciço e divisível, incrustado de elétrons, né? Desculpa aí, gente. Neutralizado. Thompson, não tem nem erro, né, pessoal? Tranquilo? Qualquer coisa dá uma voltada no vídeo, gente. Beleza, turma. Então chegamos aqui praticamente ao final, antes do apêndice que eu quero falar para vocês, muito legal aqui. Mas dá uma olhadinha no capítulo 6, atividade proposta, página 15, resolva nessa ordem, ó, 6, 2, 3, 1, 4, 5, né? Um, dois, você fazer uns 4 aqui pelo menos já ajuda, né? Suplementares também, tenta fazer uns 2, 3 pelo menos aí. O ideal é fazer todos, né? Mas tenta uns 2, 3. Qualquer dúvida eu tô por aqui. Manda um zap e a gente comenta para vocês. Até grava para vocês, como eu já gravei aí na sexta-feira aqui em casa um videozinho de um exercício de Ion, FIA2+, aí, que a gente colocou no grupo e no YouTube aí, beleza? Nas demais redes aí. Eu mergulhando fundo aqui as respostas tranquilo. Vamos falar do apêndice um pouquinho, pessoal. Mas, gente, não deixa de fazer, porque na atividade que eu coloco atividade pós-capítulo, no final do capítulo, eu pego alguns exercícios aqui das normais, da proposta e da suplementar para você resolver. Se você não resolve aqui antes, você vai lá e erra, tá bom? Então fique esperto aí. Bom, pessoal, modelo de atômico de Bohr, emissão de luz, né? Incandescência, né? O corpo é aquecido e emite radiação visível, né? Então tá aí, ó. Tá a lâmpada incandescente, tá vendo? Tá certo? Você coloca lá, ele é aquecido e emite radiação visível, né?
No caso aqui seria vapor de sódio, né? Amarelado, né? Então tá aí a vela também. Isso é incandescência, tá, gente? Agora vamos falar de luminescência. Luminescência, tá? Fosforescência vem da fluorita, né, pessoal? Fluorita, CaF2, é um mineral de cores variáveis aí usado na produção de HF, ácido fluorídrico, né? Na metalurgia, siderurgia, né? Então, fosforescência, né? É um caso de luminescência. Então, a emissão de luminosidade, né? Essa emissão de luminosidade, mesmo quando cessada a fonte de radiação, né? Então, mesmo se a cessão da fonte de radiação, continua essa luminosidade aí. Porque quando você apaga a luz, ó, os elétrons acumulados em níveis mais externos, eles vão voltando ao nível de origem, tá certo? E vai liberando luz. Essa que é a ideia, né? Ah, por que que quando eu desligo a fonte, né? Aqui, ó. Por que quando eu desligo a fonte de radiação, a luminosidade aqui, a fosforescência continua? Porque tem elétrons acumulados em níveis mais externos, tá certo? Aí você desliga a fonte, esses elétrons começam a voltar aos níveis de origem. E aí começa a liberar a luz visível, no caso, por isso que a gente enxerga aí os ponteiros do relógio, no caso aí da parede aí da tomadinha, certo? Deu para sacar? Aí, caso de luminescência. Quimioluminescência também é um tipo de luminescência que você está acostumado a ver em festas, ó. Então, dentro dessa cápsula aí, pessoal, que você está vendo aqui, ó, é colocado peróxido de hidrogênio, água oxigenada, né? E uma pequena ampula de vidro contendo luminol, um tipo de éter e outros aí, tá certo? E aí mas quando curva esse bastão, quando você curva ele, lembra? Quando você curva ele, a ampola lá dentro se quebra, fazendo com que as duas substâncias entrem em contato, gerando uma reação química aí que vai durar mais ou menos umas 6 horas aí. Interessante, né, gente? Tranquilo? Tá? Beleza? Aí, caso de luminescência. Fluorescência, vem do fósforo, né? Deveria vir do flúor, né? Mas vem do fósforo, né, pessoal? Então, olha lá para você ver, ó. Emissão de luminosidade somente ao receber radiação de alta frequência, tipo ultravioleta, raio-x, né? Então, a fluorescência, né? Ela é uma luminosidade né, que acontece, né, somente ao receber radiações de alta frequência. Por exemplo, lâmpadas fluorescentes, aqui, ó. Fluorescentes, né? Contém gás argônico e vapor de mercúrio, certo? Olha lá. Removendo a corrente elétrica, a fluorescência cessa imediatamente. Diferente aqui da fosforescência, certo, pessoal? Mesmo que cessão da radiação, continua, né? Emitindo luz, porque os elétrons estão voltando ao nível de origem. Os elétrons estavam mais longe, estão voltando, certo? Agora aqui, agora aqui, tá certo? Olha lá, se remover a corrente elétrica aqui, a fluorescência ela cessa imediatamente, certo? Né? Por quê, pessoal? Ó, acionando a corrente elétrica, os elétrons são excitados, né, para níveis mais externos, como a gente falou no modelo de Bohr. Então, na volta, os níveis de origem liberam luz. Ou melhor, libera radiação ultravioleta, né, pessoal? Radiação ultravioleta, tá certo? Então, você acionou a corrente elétrica, você excita os elétrons, eles vão para níveis mais energéticos, certo? E tende a voltar. Na volta, tá? Eles vão liberar radiação ultravioleta. Aí sim, o pó dessas lâmpadas contém fósforo. Olha que legal. O pó dessa lâmpada contém fósforo, para absorver essas radiações ultravioletas, tá? Então, as radiações ultravioletas são absorvidas por esse. O pó absorve essas radiações ultravioletas, né? Aí os elétrons são, ó, seus elétrons são excitados para níveis mais externos, tá vendo? Né? E ao retornar aos níveis de origem, aí libera luz visível branca que você vê na lâmpada, certo? Tranquilo? Dá uma lida nesse pedacinho de novo aqui, que é legal pra caramba. Percebeu? Então é interessante, né, gente? Então, na volta, emite radiação ultravioleta, aí o pó absorve essas radiações, tá certo? Os elétrons são excitados novamente a nível mais externos e volta. Na volta que vai liberar a luz branca que a gente vê. Muito legal, né? Interessante, né? Aí, pessoal, a fluorescência, né, no caso aí, faróis, né, faróis do carro à noite incidindo nas placas de trânsito, né, elétrons voltando ao nível de origem e emitindo luz. É na volta que emite luz, né, que para passar para o nível mais externo, de mais energia, tem que absorver a energia de uma fonte externa, um fóton de energia, assim por diante, tá certo? Um outro elétron também, né? Beleza? E a substância fluorescente da placa, pessoal, é o tetracianoplatinato de bário e sulfeto de zinco, né? Causa esse fenômeno. Aí outros exemplos aí são as faixas dos uniformes, dos motoboys, garis, né? O pessoal do pedal aí e de outros trabalhadores aí, né, pessoal? Que precisa se analisar aí, né? Para não sofrer acidentes, né? Então as cores são diferentes por quê? Devido às transições eletrônicas, saltos diferentes, como eu acabei de falar. Se o elétron sai do nível K para o L, ou do K para o M, ou para o N, ou para o O, para o P, tá? Então esse salto, essas transições eletrônicas, esses saltos quânticos diferentes,
tá certo? Vai provocar cores diferentes. E, logicamente, né, pessoal, o uso de substâncias diferentes também, né? Tá certo? Tranquilo? Aí, bioluminescência, que é um outro caso, né, pessoal? Interessante, né? Aqui nos casos, os vagalumes ou pirilampos, né? Águas vivas e outros, né? Tem uma enzima que chama luciferase, tá certo? Então, ela oxida a proteína luciferina. Então, a luciferase, ela vai oxidar a proteína luciferina, que tem seus elétrons excitados para níveis mais externos. Aí, esses elétrons voltam à estabilidade ao nível anterior e liberam, né, energia luminosa, no caso aí, né, dos pirilampos, assim por diante, tá bom? Beleza? Aí o experimento, pessoal, que se você tiver uma lâmpada negra, eu não tenho essa lâmpada, você precisa comprar ela até, né? E é legal de fazer essa experiência. Depois você clica aqui, ó, ou você copia esse link aqui, copia ele e digita lá, que é muito legal. Experimento aqui no YouTube lá, viu? Tá, o experimento de um professor lá, tá bom? Então ele mostrando fosforescência e fluorescência, né? Então você pega aí meio copo d'água, adiciona um pouco de sabão em pó, tá? E misture bem. Só para lembrar, tem branqueadores ópticos, viu, pessoal? Tá? Que para você entender depois o resultado, tá? Aí você vai fazer o mesmo com outro copo d'água. Mas agora você vai cortar um pedaço do tubo interno de uma caneta marca texto. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Uma caneta marca texto. Aqui, ó. Você pode pegar a caneta marca texto. Ixi, tá parecendo vermelho aí, né? Essa caneta minha aqui é verde, tá? Mas tudo bem, né? A caneta marca texto. Aí você corta, abre ela, tira o tubinho. Aí você corta. Aí você corta, tá certo? Olha lá. Você corta um pedaço do tubo interno da caneta marca-texto e coloca no copo de água e misture bem. Aí você vai acender uma lâmpada UV. Uma lâmpada UV é essa lâmpada, uma lâmpada negra, tá? Se você quiser comprar uma no Mercado Livre, tá? Compra aí, aí você coloca, né, essa luz V, luz preta, luz negra, né? Aí você apaga as luzes, né, pessoal? Aí você apaga as outras luzes e observa o que acontece. Aí você liga a luz negra e você observa o que acontece. Muito interessante, viu? A substância vai absorver a radiação V da lâmpada, pessoal, e reemite na forma de luz visível. Isso que vai acontecer. A substância vai absorver a radiação ultravioleta da lâmpada, tá? Vai reemitir na forma de luz visível, né? Você podia observar também a sua dentina, né? Tá certo? Aí você desliga as outras luzes, liga a lâmpada preta, a lâmpada, né? A lâmpada negra, você observa a sua dentina, que legal, né? Aí procure submeter vários produtos caseiros aí, né, pessoal? A essa luz e anote quais são os fluorescentes, por exemplo, né? Então, os elétrons são excitados pela luz UV, ao voltar ao nível de origem, emitem luz de comprimento de onda observado em cada experimento aí, beleza? Ótimo, espero que vocês tenham gostado, pessoal. A aula ficou um pouquinho grande, o apêndice aqui, muito legal, bastante história interessante aí, dos cientistas que colaboraram para o progresso da espectroscopia, né, pessoal? Tá certo? Então, beijo no coração de vocês. Muito obrigado por ter participado aqui, por ter assistido, tá certo? Espero ter ajudado vocês aí. Qualquer coisa, canal Professor Miguel Química, entre em contato. Estou por aqui, é um prazer ajudar sempre. Obrigado, gente. Valeu. Fui.